Já aconteceu de tu te deparar com uma incrível coincidência, ou sincronicidade, se tu preferir, ficar todo emocionado, de tremendo todo, achando que aquilo ali é um sinal, seguir esse sinal e acabar dando tudo errado? Eu sou Samantha Hilbert, sou terapeuta integral e hoje eu vou falar sobre por que, mesmo seguindo os sinais, às vezes a gente se estrumbica. Gente, como é importante a gente realmente prestar atenção no que de fato está acontecendo e não ao que a gente quer que aconteça, mesmo ou principalmente se tratando de sinais. Porque hoje é para gostar de se agarrar numa ilusão nós humanos, né? E por que isso acontece? Porque a gente está tão acostumado a dar significado para as coisas, a nossa percepção fica tão poluída de assuntos pendentes do passado que o que é o fato mesmo acaba fugindo da nossa percepção. É lógico que é preciso levar em consideração que a nossa percepção ela é subjetiva, mas mesmo com o nosso foco sendo subjetivo, com a nossa percepção sendo subjetiva, a narrativa do que a gente se conta pode ser mais clara. Para a gente sair do abstrato e realmente entender, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Porque eu sou dessas que vê sinal em tudo, que vê sincronicidade em tudo. Senta que lá vem história. Então, eu tinha saído 2 vezes com um cara, tinha sido super bom, tinha sido muito divertido, tinha sido muito gostoso pra mim e pra ele. A gente tinha se afinizado bastante, mas tinha algumas coisas que eu tinha percebido que eu não tinha gostado muito. E tinha alguma coisa que não estava fechando direito e eu não tinha certeza se eu queria ou não sair com ele de novo. E aí eu tive um sonho. Eu tive um sonho daqueles diferentes, né? Quem tem esse tipo de sonho sabe do que eu tô falando. É um sonho que tem um tipo de colorido diferente, que tem uma narrativa diferente, o sonho é um pouco mais nítido. É um sonho diferente. E o sonho contava uma historinha bem forte entre eu e essa pessoa que eu tinha saído 2 vezes. E no final do sonho a gente estava se despedindo, ele ia morrer e ele me dizia: eu te prometo que eu vou te achar de novo. E antes de eu terminar de contar essa historinha, que tá quase uma novela mexicana, se tu estiver me assistindo no YouTube, deixa um like pra mim, que me ajuda bastante, tá? E se tu estiver me assistindo no Instagram, deixa um coraçãozinho pra mim, salva o vídeo se for interessante pra ti, tá bom? Eu acordei impactada com aquele sonho e fiquei conto, não conto, porque ao mesmo tempo que o sonho me parecia muito importante, tinha uma pulga gorda morando atrás da minha orelha, achando que tinha alguma coisa errada com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, nesse conto, não conto, eu tava pensando e comendo. E eu tava com um prato Duralex, sabe aqueles pratos antigos, aqueles pratos marrom Duralex que eu tenho há não sei quantos anos, porque aquele diabo nunca quebra. Sabe? Tá entendendo? Um prato Duralex marrom, aqueles. Tava com um prato Duralex marrom na mão, e aí eu pensei, tá, eu não vou contar. E no que eu disse não vou contar, botei o prato Duralex dentro da pia e o prato ploft, se espatifou em 1000 pedaços. E eu olhei para aquilo e falei, tá bom, eu vou contar. Louca pra contar que eu tava, na verdade, né? Contei, o sonho reverberou nele também, me ligou ranhendo, chorando, todo emocionado. E a gente embarcou numa paixão louca e foi um desastre. Uma das piores escolhas que eu já fiz na minha vida. E por que eu tô contando esse exemplo aqui? Gente, em que dicionário esotérico do mundo prato quebrado quer dizer união de alguma coisa? Né? Socorro! Eu que tava querendo que fosse, né? Porque o cara tinha o perfil que a minha mente limitada, cheia de limitações de crenças, me dizia que era o perfil que era feito pra mim. Né? Eu tava lá, cocriei! Ou seja, existia uma necessidade emocional infantil minha ali, vinda de uma crença limitante que eu tinha na época. Eu tava no, ai que lindo, ele fez uma promessa em outra vida pra mim e agora está vindo cumprir. Oh. Entende? Tinha todo um emocional envolvido meu que tava deturpando
o meu olhar, a minha visão. Eu não estava prestando atenção no que o sinal queria dizer. Eu estava prestando atenção no que eu queria ver. Ou seja, o prato quebrado foi realmente um sinal. Eu estava lá dividida entre o zoinho pro moço e a pulga gorda atrás da orelha, e o prato quebrou. E o que o prato quebrado quer dizer? Corre! Presta atenção na pulga gorda atrás da orelha. Corre! Lógico, né, gente, que sinais são só sinais. Talvez se eu tivesse prestado atenção no que o sinal queria dizer, né, o prato quebrado não quer dizer união de jeito nenhum em nenhum lugar, né? Se eu tivesse prestado atenção no sinal e não no que eu queria ver daquilo ali, eu até poderia ter continuado a conhecer o moço, mas eu não teria me jogado de cabeça, 2 pés, 2 mãos, bunda e tudo como eu me joguei. Então a dica aqui é olhar de fato para a narrativa que a gente está se fazendo. Ter claro quais são os desejos que a gente tem em relação àquela situação, àquele assunto, para ver se a gente não está confundindo, para ver se a gente não está encaixando o sinal no desejo do que a gente quer. Realmente olhar para o que é. Porque muitas vezes esse desejo ele tá respondendo a um automático, aquela parte teimosa dentro da gente que quer, porque quer, porque quer, porque quer, aquela parte infantil que tá falando sobre um vazio emocional ou um vazio mental dentro da gente. E isso precisa ser curado para que a gente olhe para os sinais como eles são mesmo. E o sinal, a sincronicidade está ali para que a gente observe isso mais profundamente, para que a gente entenda que aquela situação precisa ser olhada com mais cuidado, com mais acuidade, para que a gente realmente veja o que está ali. O sinal ele está ali para que a gente entenda que precisa observar a situação, mas não vai adiantar se a gente continuar dando o significado do que a gente quer para qualquer coisa que aconteça. A gente tem que olhar para o que é de fato. A sincronicidade ela acaba funcionando do mesmo jeito, porque se a gente entende o sinal errado por causa de uma imaturidade, a gente acaba errando e a gente acaba precisando amadurecer aquela imaturidade dentro da gente para conseguir dar conta das consequências do que gerou. Mas o sinal tá ali justamente para encurtar um caminho. Não precisa doer tanto. Né? A gente pode, se a gente estiver prestando atenção, se a gente estiver atenta, pode ser mais fácil.